Hoje, uma série especial sobre a construção da usina de Belo Monte, a terceira maior hidrelétrica do mundo. O projeto de 26 bilhões de reais tem mudado a paisagem e as relações humanas em plena floresta amazônica. Hoje você vai conhecer as características dessa obra. A reportagem é de Ricardo Ferraz, que viajou ao Pará na companhia do cinegrafista Alexandre Fortes e do cientista político Carlos Novaes. Do alto, é possível enxergar com clareza. A Amazônia está sendo rasgada para o que se convencionou chamar de progresso. E ele já chega fazendo barulho. Belo Monte é uma obra controversa. As máquinas e os funcionários que trabalham noite e dia constroem às margens do rio Xingu essa que será a terceira maior hidrelétrica do mundo. Para o governo, Belo Monte é necessária porque o Brasil precisa de energia para promover o crescimento econômico. Nós tiramos 12 milhões de brasileiros que não tinham energia elétrica, que saíram da escuridão e agora têm energia. Mas, além disso, nós sabemos que o Brasil precisa dessa energia para manter um ritmo de crescimento que é desejado por todo mundo, em torno de 5%. Desde 1975, os governos promovem estudos sobre o potencial hidrelétrico da Amazônia. Estima-se que ele supere 40% do total do país. Índios, instituições sociais, ambientalistas, lideranças comunitárias e o Ministério Público temem que Belo Monte seja apenas a primeira de uma série de barragens em plena floresta. Os protestos foram constantes e as discussões chegaram a produzir cenas fortes. Em 1989, a Índia Tuira Kayapó ameaçou o então presidente da Eletrobras. Tão grandes quanto a controvérsia são os números que cercam Belo Monte. Serão investidos 26 bilhões de reais para atingir uma capacidade instalada de 11.233 megawatts. Mas por conta do regime de chuvas e seca, a média ao longo do ano será de apenas 4.571 megawatts. Isso equivale a pouco mais de 10% de toda a energia elétrica consumida no Brasil. Por conta desse aproveitamento parcial, um dos maiores especialistas em energia do país defende que Belo Monte não é a melhor alternativa. É uma má escolha. Eu acho que a gente deve construir usinas hidrelétricas usando a melhor das tecnologias e fazendo o melhor uso possível do potencial hidrelétrico. Isso provavelmente exclui mega empreendimentos. Nós estamos fazendo aqui uma coisa de consenso entre o que é melhor para efeitos energéticos e o que é melhor para efeitos ambientais. Ela vai gerar uma energia firme que é inferior à média brasileira, mas mesmo assim é muito superior a qualquer geração de outra fonte de energia e principalmente de usinas hidráulicas fora do Brasil. No canteiro de obras, o tamanho de Belo Monte também impressiona. Os engenheiros estão contentes porque eles acabam de chegar à marca da retirada de 2 milhões de metros cúbicos de rocha aqui do sítio de Belo Monte. Mas a meta é de 13 milhões de metros cúbicos, o que significa aumentar aquele buraco ali em mais 30 metros para baixo. E quando eles chegarem nesse nível, eles vão subir mais 150 metros numa construção que equivale a um prédio de cerca de 50 andares, numa obra monumental que vai consumir nada menos do que 6 milhões e 250 mil toneladas de concreto. E isso só no sítio Belo Monte, onde ficarão as principais casas de força. A obra tem 2 outros canteiros, porque é uma hidrelétrica diferente das que foram construídas até hoje no país. A usina fica na região chamada de Volta Grande do Xingu, um ponto onde o rio faz uma longa curva. Uma barragem está sendo construída próximo à cidade de Altamira. Dessa barragem sairá um canal de concreto de 20 quilômetros de comprimento e 200 metros de largura. Ele vai desviar o curso d'água até o final da Volta Grande, numa queda de 90 metros de altura. Lá, um reservatório intermediário será formado para movimentar 18 turbinas verticais, responsáveis pela maior parte da geração de eletricidade da usina. Outras 6 turbinas horizontais, menos eficientes, serão instaladas na barragem para aproveitar o curso do rio de maneira complementar. No total, a área alagada será de 503 quilômetros quadrados, pouco menos da metade disso no lago e o resto ao longo do próprio rio Xingu. Por isso, Belo Monte é chamada de usina a fio d'água e alaga uma área bem menor que as usinas convencionais.
Mesmo com as garantias da empresa e do governo de que Belo Monte é um bom empreendimento, 14 ações na Justiça questionam a construção da usina. Para o Ministério Público, o empreendimento é inviável economicamente, mas essa tese não encontrou eco nas instâncias superiores do Judiciário. É frustrante porque a gente adquire a convicção, faz um trabalho sério, as ações que a gente entra são depois de muito estudo, muito acompanhamento, só com coisas que a gente considera assim, que nos dão uma segurança grande. E o juiz daqui, em alguns casos, atende o nosso pleito e a gente vê ali adiante que a coisa não anda e a gente não tem outra alternativa. O alto bonde do progresso abre caminho, mas não deixa claro que desenvolvimento é esse que ele leva para a Amazônia. Se você é um adepto do Brasil grande, você chega numa obra desse tamanho e você vai dizer: estamos no caminho certo. Se você é alguém preocupado com o meio ambiente, com o respeito às comunidades tradicionais e com o respeito aos índios, você vai se interrogar sobre os custos de uma obra desse tamanho na beira de um rio como o Xingu. E se você está preocupado com o desenvolvimento, com algum tipo de harmonia no Brasil, então você se interroga sobre os ganhos e os custos disso aqui. Novaes é uma obra monumental e que está já num estágio bastante avançado de construção. É possível, como querem muitos ambientalistas, ainda reverter Belo Monte? A reversão disso, Ricardo, é praticamente impossível. Já há muito recurso concentrado aqui. O cronograma está no início, mas esse início, dado o volume da obra, já é muita coisa. Já há aqui milhares de pessoas trabalhando, centenas de máquinas, e eles sequer terminaram de implantar o primeiro estágio, digamos, de efetiva construção da obra. Então essa obra veio para ficar. O que se trata agora é de discutir aquilo que está sendo deixado de lado e aquilo que precisa ser feito, que não pode ser deixado de lado, e as consequências positivas e negativas do empreendimento como esse nessa região. Quer dizer, o Brasil está estrangulado. E na hora que cresce um pouquinho, ou que precisa fazer uma obra desse porte, é que se vê as contradições. Nós temos uma capacidade vetorial de empreendimento. Então somos capazes de fazer isso aqui. Mas essa capacidade que é vetorial, que não é espalhada, que não está distribuída pelo desenvolvimento brasileiro, ela provoca uma série de mazelas, porque depois que você faz esse esforço concentrado, que põe aqui muito dinheiro, que põe aqui muita gente, depois disso você tem dificuldade de absorver isso e de colocar isso numa dinâmica realmente de desenvolvimento. Na reportagem de amanhã, vamos detalhar os impactos do projeto de Belo Monte no ecossistema. O que vocês acharam? Viram a matéria, a primeira apresentação de Belo Monte? Inviável economicamente, como diz o senhor do Ministério Público, certamente não é, né? Porque todos os cálculos econômicos, tal. A grande questão, acho que não é essa, é o custo para a sociedade, especialmente para aquelas populações que vivem naquela região, de uma obra deste porte e tal. E se nós não teríamos, como diz o professor Gonderberg, alternativas de usinas menores que não criasse uma alteração tão significativa no meio ambiente, o impacto como cria uma obra dessa. Como disse o Novaes, acho que no final, a paralisação dessa obra hoje é inviável. A questão que se coloca é se é possível ainda fazer algum tipo de conserto, vamos chamar assim, numa expressão não correta, numa obra para que o seu impacto seja menor e para que outras usinas que estão sendo projetadas não tenham um efeito tão danoso como vai ter Belo Monte. Agora é um desafio, como gerar energia na Amazônia quando há uma demanda, como que essa demanda vai ser atingida pelo governo, já que a usina hidrelétrica gostemos ou não, ainda a forma que menos agride o ambiente. As outras alternativas são piores. Deixa eu só fazer uma colocação de um telespectador, Emilson Costa. Será que há um programa de expansão urbana planejado para os trabalhadores dessa usina que fixarão residência nessa região? Essa é uma questão que eu acho que fica sempre desprezada. As populações que já existem lá e os trabalhadores que vão para lá. Todos os incidentes que ocorreram nessa construção decorrem disso. Os trabalhadores são colocados lá em condições subhumanas até para o trabalho. As grandes empreiteiras dão lá o mínimo para o trabalho, não criam um ambiente social e não geram a perspectiva de haver um desdobramento de que eles possam permanecer na região. Porque lá podem criar raízes, pode ter uma cidade ao lado dessa usina. Enfim, e os índios, a manifestação dos índios é evidente, não foram sequer
cogitados de participar de qualquer decisão. Agora, uma coisa que eu queria fazer um paralelo, Vila, é o seguinte: eu estive em Tucuruí quando da construção, eu era deputado na época, pertencia à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Inundou-se uma grande área, etc. Mas uma coisa foi desprezada e está sendo desprezada aí agora, que é a construção das eclusas para transformar aquele rio em rio navegável. Tucuruí foi fazer a eclusa 15 anos depois. E a Amazônia, se os rios tiverem administrados, se o fluxo, tem estradas naturais permanentes. E isso está sendo desprezado ali também. Matheus coloca o seguinte: os 26 bilhões que serão investidos na construção de Belo Monte poderia ser investido em matrizes alternativas. Quem sabe? A seguir, combates cada vez mais intensos na capital da Síria e ainda o primeiro remédio que previne a AIDS em pessoas saudáveis.